Graça e paz, queridos irmãos, ouvintes, nesta manhã, manhã de 16 de janeiro de 2025, nosso devocional diário está em Marcos, capítulo de número 12. Os inimigos de Jesus vão se ajuntar contra eles. Veremos aqui fariseus, herodianos, saduceus, escribas, todos tentando pegar Jesus em alguma falha, tentando pegar que em alguma palavra, diz o versículo de número 13. Nós vamos ver os fariseus, junto com os herodianos, chegarem e perguntarem a Jesus se era lícito pagar tributo a César ou não. Daremos ou não daremos? Jesus ele pede ali uma moeda, que seria aquela que seria dada como tributo, e pergunta de quem é a inscrição, de quem é a imagem que há nessa moeda que vocês têm na mão. E eles disseram de César. Então Jesus simplesmente disse: dai pois a César o que é de César e a Deus o que é de Deus. E maravilhavam-se dele. Veja que Jesus ele está mostrando para aquelas pessoas que ela não estavam dando a Deus o que era de Deus e queriam ainda pegar Jesus em alguma falha. Depois desses saírem, vieram os saduceus. Os saduceus eles dizem que não há ressurreição e nem acreditam em anjos, como nós vamos saber pelo livro de Atos dos Apóstolos. E aqui eles chegam com uma proposição um tanto quanto impossível para Jesus, dizendo acerca da lei do levirato, que Moisés tinha dito que se o irmão morresse, o seu outro irmão tinha que casar com a sua mulher e ali deixar filhos. Esse filho teria aquele que seria como descendência do irmão que morreu, diz o versículo de número 19. Então, eles propuseram que haviam 7 irmãos, o primeiro se casou com a mulher, morreu sem deixar descendência, e o segundo, e assim foram morrendo todos. E todos os 7 morreram, sem contudo terem deixado descendência, diz o versículo de número 22. E depois a mulher também morreu. A pergunta deles era a seguinte: na ressurreição, pois, quando ressuscitarem, de qual destes será a mulher? Porque os 7 a tiveram por mulher. É interessante que os saduceus não criam na ressurreição, estavam fazendo uma pergunta como essa para Jesus, claro, querendo pegar ele em alguma coisa. Jesus é quem os pega. Jesus diz para eles no versículo 24: porventura não errais vós em razão de não saberdes as escrituras nem o poder de Deus? Falar que o escriba não conhecia as escrituras era a maior de todas as ofensas contra eles, e eles tiveram que escutar aquilo. E Jesus explicou para eles no versículo 25 que quando ressuscitarem dentre os mortos, não vão se casar, nem vão se dar em casamento, mas serão como os anjos quando estão nos céus. Veja que Jesus ele mostra a eles que quando houver a ressurreição, Jesus não nega que haverá a ressurreição. Na verdade, a ressurreição é uma das doutrinas mais importantes da Bíblia, tanto a ressurreição de Jesus quanto a nossa ressurreição, depois que nós morremos, e daqueles que nos precederam em sua morte. Veja que Jesus depois vai explicar exatamente, ó, quanto à questão da ressurreição que vocês não acreditam, na palavra diz assim, dizendo Moisés, ele diz: eu sou o Deus de Abraão, o Deus de Isaac, o Deus de Jacó. Ou seja, Deus se apresenta a Moisés quando se apresenta a ele ali na sarça ardente, dizendo que é Deus de Abraão, de Isaac e de Jacó. Ora, Deus não é Deus de mortos, diz o versículo 27, mas sim é Deus de vivos, por isso vós errais muito. Por fim, aqui nós vamos ver ainda um escriba chegando até Jesus e perguntando qual é o principal dos mandamentos, o qual Jesus, claro, responde: amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a si mesmo. Todos esses grupos aqui estão representados na parábola inicial deste capítulo 12. Nós vamos ver Jesus trazendo a parábola dos lavradores maus e, interessantemente, eles sabiam exatamente do que se tratava. Jesus, no versículo 12, diz que eles buscavam prender Jesus, temiam a multidão, porque entendiam que contra eles dizia esta parábola, e deixando, foram-se. Veja que eles entenderam que Jesus trouxe a parábola dos lavradores contra eles. Que o que dizer essa parábola? Tinha um homem que tinha uma vinha e ali fundou um lagar nela, edificou e arrendou a lavradores. Aqueles lavradores, eles se apossaram dela. Chegando o tempo, ele manda os seus servos irem ali para receber a parte que é dele, porque ela está arrendada. Mas eles vão e não aceitam aquelas pessoas que vêm como mensageiros, enviam servo e eles apedrejam, ferem a cabeça, mandam embora, afrontam, diz o versículo 4, envia outro e eles matam, e muitos eles ferem e mandam embora. Por fim, ele vai mandar o filho e pensa, ao menos terão respeito ao meu filho, diz o versículo de número 6. Mas no versículo 8 ele vai dizer, pegando o dele, mataram e lançaram fora da vinha.
E a pergunta de Jesus é: que fará, pois, o Senhor da vinha? A resposta: virá e destruirá os lavradores e dará a vinha a outros. Os fariseus, os escribas, os herodianos, os saduceus entenderam que Jesus estava falando contra eles ali. O que isso quer dizer? Que Jesus veio para eles, deu a vinha a ele, deu o povo de Israel, a nação judaica, aquela que seria o berço do Messias, do qual ele próprio veio. Mas ele veio para os que eram seus não aceitaram, e ele deu para outros. Esses outros somos nós, aqueles que ouvem a palavra, que recebem a palavra e que se deleitam nessa palavra maravilhosa, que nós possamos aceitar isso com alegria, porque a vinha, ou seja, o reino dos céus, foi passado para nós também, que nós possamos dedicar a nossa vida ao Senhor, entregar tudo para Ele, assim como na última história deste capítulo, falando acerca daquela viúva muito pobre que deu apenas 2 moedinhas, mas estava dando mais do que os outros, porque percentualmente ela deu tudo o que tinha, os outros estavam dando o que sobrava. O que nós temos dado ao Senhor? Que Deus abençoe a sua vida. Não deixe de entregar ao Senhor a sua vida. E saiba, não esqueça também de estar compartilhando, curtindo este áudio, esta passagem aqui do YouTube, para que outros também possam conhecer mais da palavra. Que Deus abençoe a sua vida e a paz do Senhor.